Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Samara e, em nome do DA Moisés Juriste, gostaria de agradecer a presença de vocês à 12ª Jornada da Biologia da Universidade de Mogi das Cruzes. E a Yolanda vai dar um recadinho. Isso, gente. É a primeira vez que a gente faz a jornada online, então é claro que nós não somos especialistas nisso, né? Então a gente conta muito com o feedback de vocês. Mas eu tô aqui justamente para pedir desculpa pelo erro que teve na última palestra, que teve um probleminha no áudio e no começo também. Mas não foi nada que interferiu na palestra, então eu espero que vocês entendam essa falta de áudio no início da palestra. Era basicamente isso. Bom, antes de começarmos a palestra, gostaria de relembrar que os certificados eles serão entregues 14 dias após o término do evento pelo e-mail cadastrado. Os certificados só serão entregues aos alunos que participarem 70% das palestras, né? Tiver 70% da presença. Gostaria de avisar também que está rolando sorteio no Instagram, @biologiaumc, então, com a parceria com as lojas Isamara, Arte e Decoração, H&H Decorações de Festa e Olorlume. Serão sorteados 8 kits variados, com livros, camisetas, canecas da jornada, entre outros produtos. Então, corre lá que ainda dá tempo de participar. Bom, agora para dar início à palestra do período da manhã, eu convido o Carlito Silva e o Felipe Nascimento. Os dois são graduandos em Ciências Biológicas da Universidade de Mogi das Cruzes e eles têm um podcast de divulgação e popularização da ciência. E eles irão comentar um pouquinho sobre esses projetos. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado pelo aceite do convite, né? A gente que agradece. Obrigada, meninos. Tá funcionando? Bom, fiquem à vontade. Obrigado. Tá ok o som? Oi? O som tá ok? O som tá ok, o som tá ok. Então, fechou. Tá bom. Bom. O som tá ótimo. Peraí. A gente pode começar? Aqui. E aí, gente, tranquilo? Como é que vocês estão? Quem já conhece o podcast sabe quem que é eu e o Felipe. Hoje o Renan não pôde vir participar, porque ele teve uma saída de campo. A gente vai mostrar um vídeo dele falando depois o porquê que ele não pôde vir. Coloca aqui no chat quem aí já ouve o podcast. É isso aí. E, enquanto isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa jornada. A gente teve também essa oportunidade ano passado. Esse ano, por conta de todo esse problema da pandemia, a gente está apresentando através de uma live no YouTube. Eu espero que todo mundo fique com a gente até o final. E é isso. Como a Samara já apresentou, a gente é aluno de biologia, né? A gente está cursando o 4º semestre na Universidade de Mogi das Cruzes. E a gente tem um projeto de divulgação científica, né? Que a gente chamou de SapiensCast. E com isso, todos vocês estão convidados a escutar a nossa programação. Ele está disponível em várias plataformas de áudio, quase todas, né? O Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer e assim por diante. Então, eu convido todos vocês para escutar, pesquisar por SapiensCast. Caso esse vídeo fique disponível aqui no YouTube, a gente vai deixar o link na descrição. Aí é só vocês acessarem. Gente, peraí que deu um problema no meu áudio que eu não tô ouvindo ninguém. Eu vou dar uma saída e vou entrar de novo rapidinho. Tá. Bom, enquanto isso, eu vou pedir para a Samara apresentar a minha tela. Isso. Para a gente poder falar um pouquinho aqui. Bom, então esse é o logo do nosso programa, né, do Sapiens. Aqui está o nosso desenho, né, a nossa caricatura.
E quem somos nós? Basicamente, isso que a gente já falou, a nossa apresentação, a gente é aluno da universidade, né? O Renan, infelizmente, não pôde aparecer, e eu vou, como o Carlito já se apresentou e eu também, e agora vocês já nos conhecem, então eu vou colocar o videozinho do Renan explicando por que ele não pôde aparecer. Só vou mutar o meu microfone. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do SapiensCast. Infelizmente dessa vez não vou conseguir estar com vocês para apresentar o nosso trabalho. Aconteceu um imprevisto de última hora aí com o meu projeto, tive que ir para campo. Mas eu tenho certeza que o Carlito e o Felipe eles vão falar super bem do projeto, vão mostrar todos os episódios, vão comentar um pouco sobre eles, como que a gente gravou cada episódio, quais foram os nossos objetivos. E é isso, eu espero que vocês curtam bastante e até mais. Renan queria muito estar aqui, tanto que ele que fez os slides, e a gente estava muito ansioso para fazer essa apresentação. Pode passar o slide, É Fê. isso aí. Bom, você pode ver o meu slide, Carlito? Tá vendo aí? Consigo, tá tranquilo. Então, beleza. Então, bom, o vídeo do Renan já passou. E agora a gente entra nessas perguntinhas aí. Bom, a primeira delas é o que é um podcast, né? Eu acho que todo mundo já ouviu algum, ou se não ouviu, sabe como é que funciona. É como se fosse uma programação de rádio que fica disponível em algumas plataformas de som, como, Sim. por exemplo, as que eu citei aqui. SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e assim por diante. Inclusive, a gente está disponível nesses que eu citei, tá? E a segunda questão que a gente colocou aqui é qual o conceito e a importância da divulgação científica? Quer falar um pouquinho aí, Carlito, sobre isso? A gente teve essa inspiração de ingressar no mundo da divulgação científica porque a gente estava meio cansado daquela falação de nome difícil e a galera não compreender nada, principalmente na biologia, né? A gente fala nome em latim que às vezes nem a própria pessoa da biologia sabe falar, mas gosta de falar. E aí a população em geral não entendia, sabe? Então a gente não conseguia tirar o conhecimento de fora do mundo acadêmico. E a divulgação científica a gente trouxe como uma forma da gente levar esse conhecimento de uma forma mais simples, uma forma por meio do que o Felipe falou, por meio de um podcast que é bem mais simples, você acessa, embora a gente não abranja todo mundo que a gente queira, a gente queria ser muito mais inclusivo, a gente ainda está trabalhando nisso, mas o podcast foi uma forma bem mais fácil, é mais fácil de editar, mais fácil de alcançar as pessoas. Então foi um jeito mais legal, mais divertido da gente trocar uma ideia que a gente sempre trocava sobre ciência, e mostrar isso pro pessoal, porque quando a gente trocava ideia entre a gente não falava aquele monte de palavra difícil, igual a gente vê em várias palestras, em artigo científico, a gente trocava como se a gente realmente não tivesse ninguém assistindo a gente, sabe? E foi isso que deu certo, a gente começou a gravar, e foi uma parada que foi pra frente, a gente curtiu, começou como um passatempo, e agora a gente tá realmente levando a sério, é uma parada que a gente curtiu bastante, e é isso. E o que que motivou a gente para entrar nesse mundo da divulgação científica, Fê? Tá. Antes, eu queria falar um pouquinho também da importância da divulgação. Bom, antes da gente introduzir essa última questãozinha que o Carlito mencionou, eu queria falar um pouco sobre essa importância, né, de divulgar a ciência, né? A divulgação científica, ela é um trabalho no coletivo, eu diria, onde isso depende de uma relação com a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, né? Então, se você consome o trabalho feito por um divulgador científico, é muito importante a sua colaboração nesse meio, como, por exemplo, compartilhar esse trabalho, né? O trabalho de divulgação científica, ele leva um tempo, né? Um tempo e muita dedicação, né? Principalmente porque é um conteúdo verificado, é um conteúdo que a gente tem um embasamento através de artigo, através de portais científicos e assim por diante.
Então, a divulgação científica, ela é um trabalho não só do divulgador, mas daquele que consome o conteúdo e que tem como papel compartilhar isso, para que as pessoas possam ter mais acesso a essas informações. E já que a gente está falando sobre isso, não tem como negar o fato de que a gente está vivendo numa época muito ruim, né, na atualidade, numa época de negacionismo da ciência. Eu acho que todo mundo consegue perceber quais são as implicações de quando as pessoas negam a ciência, quando a sociedade, não como um todo, mas em grande parte dela, nega a ciência. E aí, quem divulga ou quem faz esse tipo de trabalho precisa da sua ajuda. Então, se você gosta de consumir esse conteúdo, se você não está contente com o país, né, da forma que ele está agora, tem como você ajudar. E isso é uma forma muito legal de começar. E agora eu acho que a gente pode passar para a última questãozinha desse slide, né, Carlito? Sim. Que é o que nos motivou a ingressar no mundo da divulgação relacionado a um podcast. Bom, a gente percebeu, né, que talvez o YouTube ele traga bastante conteúdo já. Todo mundo conhece o Nerdologia, todo mundo ou quase todo mundo, né, conhece o Nerdologia, conhece Pirula. o Pirula, exatamente, o canal do Papo de Primata, enfim, tem vários canais de ciência que eu não vou me lembrar agora. E como tem muita coisa, né, muito conteúdo disponível no YouTube, a gente pensou em criar um podcast, que é uma coisa do momento que muita coisa está interessada, e já que a gente tem esse mecanismo, essa ferramenta na mão, por que não aproveitar para divulgar a ciência? E é basicamente isso, né, Carlito? Sim, aí nossa ideia, principalmente, a princípio, era a gente trazer a divulgação científica, trazer a ciência, mas no contexto social latino-americano, da gente trazer assuntos importantes, mas colocar na nossa realidade, assim, para ficar mais fácil a compreensão das pessoas. Então, quem ouviu sabe que tem vários episódios que a gente sempre tenta trazer coisas aqui da América Latina. Então, a gente fez um sobre vida fora da Terra, a ecologia do filme lá do Planeta Pandora, de Avatar, que a gente conseguiu comparar tudo com a vegetação e fauna aqui da América Latina e mostrar a importância disso. Então, essa era a nossa ideia, principalmente. E na segunda temporada, que vai vir logo logo, vocês vão ver, isso vai ficar bem mais nítido, porque a gente está fazendo as gravações da segunda temporada e tá surreal e vocês vão adorar. É isso aí. Vamos passar para o próximo slide, então? Vamos. Resumindo, é isso aí. Resumindo, é isso. A gente É junta a ciência ciência, com a nossa falação, nossa conversa, e surgiu o Sapiens Cast. exatamente. Bom, você quer começar, Carlito? Eu começo? Como que você prefere? Pode ser. A gente grava nossos episódios, gente, a gente grava em casa mesmo. Tanto vocês vão vendo, esse aqui tá meu quarto. A gente coloca aqui, tenta fazer o máximo de isolamento acústico, só que vocês sabem que em casa não dá para fazer isolamento acústico, porque é uma falação de um lado para o outro, então é cachorro latindo, é carro passando na rua, aqui na avenida passa carro direto, passa os motoqueiros, não sei para que tão alta aquela moto, e a gente não, embora a gente tenta fazer o melhor isolamento acústico, não dá, mas tudo bem, a gente grava assim no quarto, cada um no próprio quarto, os equipamentos que a gente usa é bem simples, eu uso só o celular mesmo, o fone de ouvido, eu acho que o Felipe, ele tem um microfone, né, Fê? Tenho um microfonezinho aqui. O Renan e o Felipe têm microfone, eu já não tenho microfone, eu uso o microfone do celular mesmo. E é isso, a gente usa um programa chamado Anchor, que ele grava toda a conversa e ele já dá uma melhorada no áudio. E aí facilitou bem nossa vida, ele já distribui tudo certinho, então quem tiver vontade de fazer um podcast, baixa a plataforma Anchor, que ela ajuda bastante, ela é bem simples de utilizar, e você grava o que você quiser.
E como que a gente faz a edição dos áudios? Essa parte com o Fê, porque eu não entendo nada de computador, eu pareço um senhorzinho mexendo. Não, eu não sou muito diferente não, Carlinhos. Bom, quem faz essa parte de edição, né, dos áudios, e também quando a gente produz algum vídeo, né, para postar no nosso canal ou no Insta, no YouTube a gente não tem muita atividade, né? A gente trabalha mais com uma ênfase maior no podcast, mas quem faz a edição de vídeo e áudio sou eu, porque eu já fazia isso há um tempo. Eu tenho um canal no YouTube que é o Física Clássica, então vocês estão convidados a procurar sobre ele. Se der, eu deixo o link na descrição também. E eu entendo o básico da edição, né? Não tenho programa profissional, é tudo baixado da internet, enfim, Bem mas simples mesmo. bem simples, exatamente, bem caseiro a nossa produção. E a gente usa dessas ferramentas simples que a gente tem acesso, que a gente tem condição para divulgar a ciência, né? Sim. E basicamente isso. Eu uso o programa Camtasia para edição de vídeo, né? E áudio também, eu acho um programa muito legal. E é esse programa que eu uso. Simples, só esse programa eu É, consigo inserir música, cortar, enfim, eu consigo fazer uma mágica bem legal com esse programa. E o resultado é o que vocês ouvem no nosso podcast ou os vídeos que você assiste da gente. na parte de equipamento, quem acha que para fazer um podcast precisa ter toda aquela parafernália que os YouTubers usam, não Não precisa. precisa, gente. É tipo super simples. O que mais o que mais é trabalhoso para a gente para fazer o podcast é estudar para o podcast, que a gente às vezes acaba aprendendo muito mais do que a gente ensina para vocês na hora que a gente está falando. Vocês não fazem ideia do quanto a gente estuda para preparar um episódio, gente. E aí, tipo, os Exatamente. nossos episódios a gente pega um básico assim e vai desenrolar na conversa. Aí tem episódio que tem 20 minutos, tem episódio que tem 2 horas, que são os que a gente mais gostou, né? Que foi o que a gente falou sobre serpentes. Qual foi o outro, Fê? Saúde, a questão da saúde indígena no Brasil, Indígena, com Elivar. Você quer com ele passar o vai. slide para a gente começar? Pode passar. Vamos lá. Os temas que Então a gente escolhe, a gente no começo a gente não tinha tanta certeza assim. A gente fazia uma lista de temas que a gente gostaria de falar e o que desse certo a gente fazia, o que não dava a gente não fazia. E aí a gente escolhia os temas semanalmente. A gente não tinha tanto preparo quanto a gente está tendo agora para a segunda temporada. As dificuldades a gente comentou aqui, que era a maior dificuldade era estudar, para deixar tudo certinho, não errar nenhum termo, porque esse era um medo que eu, pelo menos, tinha muito na primeira vez que eu fui fazer, que foi minha primeira experiência com divulgação científica, né, que era errar alguma coisa. O Fê, ele já tem uma carga maior nisso, né, Fê? eu tenho, mas eu tenho minhas limitações também. É uma coisa, é muito difícil fazer isso, né? Porque é um Sim, trabalho que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? É um conteúdo que a gente está passando adiante, né? E é muito importante para quem compartilha informações em redes sociais, pelo WhatsApp, qualquer ferramenta que a gente tem na atualidade. É muito importante a gente ter responsabilidade com o que a gente compartilha, né? E eu acho que sim, essa responsabilidade, ela meio que dobra quando você produz um conteúdo onde você tem o objetivo de atingir um público grande com isso. Então, essa responsabilidade fica na nossa mão. É basicamente isso. sim. Quanto aos entrevistados, a gente também teve alguns que foram mais difíceis de achar, teve outros que a gente só mandou uma mensagem, falou, bora lá. Aí a pessoa, bora. Aí a gente vai, grava uma conversa super rápida, super descontraída, muito tranquila, igual foi com o professor Fausto, sobre o das serpentes. A gente mandou uma mensagem, falou, Fausto, topa gravar com a gente, bater um papo sobre serpente? Ele topa. E a gente foi. Teve outros participantes que foram mais difíceis, que foi o da saúde indígena no Brasil, que a gente teve que manter contato com a liderança indígena lá do interior de Rondônia, a internet Exato. super limitada, esse foi um dos mais difíceis.
E a gente vai falar um pouco dos que a gente mais gostou. Pode passar, Fê. É isso aí. Nossa, esse episódio eu amei, cara. Eu amei ter Foi, gravado esse episódio. foi o primeiro que a gente gravou. Eu tava super nervoso para gravar esse episódio. A gente queria fazer um que misturasse entretenimento com a biologia, né? Aí a gente escolheu, tava na onda do Last of Us. Para quem não conhece, é um jogo de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, e a gente tentou explicar isso com biologia. E foi um dos episódios muito, 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 muito que a gente gostou, de verdade. Muito A gente aprendeu legal. bastante. Para Esse, quem. essa formiga Oi. que vocês estão vendo aí, que tá de ponta cabeça, né? Tem uma estrutura que eu vou passar o meu mouse em cima. Dá para ver minha setinha aí, Carlito, na tela? Dá. Tá. Essa estrutura que vocês estão vendo é um fungo, né? É o Cordyceps que se pronuncia, Carlito. Isso, Cordyceps é o nome geral. O nome científico é Ophiocordyceps sinensis, o Isso, dessa exatamente. formiga. E aí são vários gêneros que atingem várias formigas aqui da América Latina também. A gente citou algumas, até citou a Santina no episódio, falando de algumas formiguinhas que ela gosta. Exatamente. E aí o Ophiocordyceps é o gênero. Ele, no geralzão, ele infecta a formiga e ele acaba controlando o sistema nervoso da formiga, fazendo com que ela suba em galhos altos. E aí ela se prende, e aí quando ela se prende, o fungo começa a crescer. Ele estoura a base da cabeça da formiguinha e cresce. Na hora que ele cresce, ele libera os esporos e infecta outras formigas. E E aí foi aí, essa a premissa do jogo, que exatamente. vai infectando por meio de esporos e tudo mais, e aí a sociedade acaba. Na das Só que formigas antes, acontece mais ou menos a mesma coisa, só que são formigueiros inteiros que são encontrados mortos. exatamente. Só que antes desse fungo sair para fora da formiga, ele acaba com os seus órgãos na parte interna, né? É Acaba. bem agressivo. Destrói tudo. A gente tem, esses fungos também são usados como controles agrícolas. Eu Sim, esqueci o nome agora, mas eles são usados como controles agrícolas de pestes, né? E aí é um assunto muito legal, eu sugiro que vocês escutam. Foi um dos episódios que a gente mais teve retorno, e foi muito gostoso de gravar. A gente muito adorou. A legal. gente estava super Sem nervoso, mas no contar, final deu certo. sem contar que a gente teve uma crise de riso no começo do episódio. Foi, a gente, Eu lembro disso. a gente não conseguia de jeito nenhum começar a falar deles. Foi muito engraçado. A piadinha do Carlito foi muito, muito boa. Até minha mãe te Eu não lembrou o lembro dia que mais. você veio em Ah, casa. é verdade. Bom, Então, escutem esse episódio, foi um dos melhores. Pode exatamente. passar. Acompanha lá. Esse episódio Esse, a gente teve a ideia de criar um quadro, né, que é o Jovem Cientista. E a pessoa que a gente convidou para participar desse EP é a pessoa que falou com vocês no início do vídeo, a Samara. Então, muito legal também. Aprendi muito com esse EP, então eu aconselho que vocês deem uma escutada depois. foi uma conversa muito tranquila também, embora essa foi a mais difícil em termos de isolamento acústico, porque aqui no lado de fora aqui de casa tem um carro de som que ele tenta vender a música dele e ele coloca uns forró no maior volume que ele tem. Então a gente Exatamente. tem muita dificuldade para gravar essa conversa, mas no final acabou saindo. Foi uma conversa muito legal, da perspectiva de alguém que está graduando em biologia e ainda tá querendo seguir nessa área, né, de microbiologia e tudo mais. Foi uma percepção muito legal que a gente teve. Foi uma conversa muito bacana. Sugiro vocês ouvirem também. Exatamente. Pode passar, Fê. Ah, esse episódio das Serpentes Latinas foi o que a gente mais curtiu. Esse aí foi com o professor Fausto. A gente estava com a ideia de falar só de serpentes brasileiras, né? Aí, não, de répteis, né, era, Fê? Isso, isso. Foi de répteis. Aí a gente falou, quem que a gente pode chamar? Aí a gente lembrou do Fausto, que foi um professor maravilhoso que a gente teve no primeiro semestre, que ele deu sistemática.
E a gente falou, puta, é o Fausto. Aí eu mandei mensagem para ele no Face, ele topou na hora a conversa, a gente marcou e trocou uma ideia super bacana sobre os mitos que as serpentes têm aqui, né, na América Latina e no Brasil, um pouco sobre a biologia dela, o Fausto contou uns causos dele, né, de campo e tudo mais, Exato. falamos sobre evolução, foi uma conversa muito show de bola, gente. Muito legal mesmo. Inclusive, um abraço para o Fausto, espero que ele esteja vendo isso. Se não tiver, eu vou mandar o link, ele vai assistir depois. Então, Fausto, um abraço. Foi muito legal ter a sua participação, né, nesse episódio. É um episódio que eu aprendi bastante com ele, cara. Muita coisa mesmo, assim. E o Foi Fausto, uma aula, ele trabalha no Butantan ainda, Carlito, sabe? acho que trabalha. Da vez que a gente Trabalha, gravou, ele trabalhava. exatamente. Então, ele é especialista em serpente. Então, é uma pessoa que tem uma carga, né, sobre esse assunto muito extensa, muito ampla. Então, eu Sim, tenho certeza que quando você for escutar esse episódio, você vai ficar surpreendido, porque de fato ficou muito bom, muito legal. foi uma Dá aula. para aprender muita Fausto, coisa. E é se legal você quando a gente faz esses episódios que são mais específicos, quando a gente convida algum professor ou algum cientista, para as pessoas que pensam em seguir essa área, né? Então, se você gosta de répteis, quer se especializar em serpente, é uma boa opção, eu super recomendo, cara. Sim, Fausto, se você estiver ouvindo isso, esse foi um dos episódios que o pessoal mais curtiu, de verdade. Foi o do que a gente teve mais retorno, o pessoal mandava mensagem toda hora elogiando você. Ah, e filho, ele é taxonomista de jararaca. Ele Hum. trabalha com as jararacas. Ele até falou no final do episódio, lembrei agora. E foi um dos episódios que o pessoal mais curtiu. Embora ele foi o mais Ó, longo, foi o duas Fausto horas e meia. mandou, o Fausto mandou uma mensagem aqui, Carlito. Ah, tá ouvindo? Ele falou, ó, estou aqui ouvindo no perfil da Marília. Fausto, um abraço, meu caro. Que Um bom que você tá abraço, aí. a gente adorou. O pessoal também curtiu muito, foi muito legal ter esse feedback, né? A gente até esqueceu de falar para você, mas o pessoal mandava mensagem toda hora no Insta, no Twitter, no WhatsApp, falando que tinha curtido a sua presença, que você fala muito bem. E a gente precisava falar isso para você, para você voltar no podcast, né? Para a gente falar de outros assuntos e tudo mais. Fica aí Esse o foi um convite. mais geralzão sobre serpentes. A gente podia falar um só sobre jararaca, né? Fica aí, Fausto, o convite para você. Pode passar, Fê. Mano, esse episódio é o episódio que eu mais curti de fazer, porque Sim, ele envolve física, né? E como eu falei no começo para vocês, eu tenho um canal de física, eu me interesso muito por essas questões, né? E, cara, nesse episódio eu tive a oportunidade de aprofundar ainda mais o conhecimento, né, sobre esse tema. E para quem não está entendendo a relação, né, vida fora da Terra e física, cara, tem muito a ver com isso, tem muito a ver. Então, pô, foi muito legal. Eu já comento um pouquinho sobre isso, mas eu quero ver o que o Carlito tem a falar sobre esse episódio. foi um dos que foi mais divertido de gravar também e de estudar, né? Porque a nossa lição de casa foi reassistir o filme, que ele foi lançado em 2009. É basicamente, puta, como é que eu posso explicar esse filme? Ele é tão antigo, mas continua muito atual, porque a galera sai da Terra, vai para um planeta chamado Pandora. Você lembra o nome do planeta? Não, uma lua chamada Pandora. Era a Lua, Fê? Eu até É, mas, esqueci. mas é tratado como planeta, eu acho, né? Se eu não me engano. É, era uma lua de um planeta lá. E aí lá tem um povo nativo, tem uma fauna totalmente diferente, a vida evoluiu lá de uma outra maneira, né? E a parte mais legal foi estudar como a parte da biologia desse planeta, né? E quando a gente faz o curso de biologia, a gente começa a olhar as coisas com outro olhar. E aí foi Hum. muito bacana a gente entender como funciona cada coisa, a gente não viu o filme só como uma ficção. A gente começou a sacar, tanto que o filme foi, a parte do planeta foi feito por um botânico californiano.
Então, pô, tinha muita coisa parecida aqui com do planeta Terra. Então a gente começou a entender toda essa dinâmica, né? E aí isso foi discutido ao longo do episódio. O que E é você ia legal falar que da parte da física, Fê? a gente arrumou um livro, né, sobre o Sim. filme, que a gente consultava o livro que, né, do autor que escreveu, né, óbvio, né, o autor que escreveu, não. Enfim, para a gente poder ter um embasamento da perspectiva de quem escreveu realmente, né? Então a gente viu o filme, dava uma pesquisada no livro, montava o roteiro, estudava. Então a ideia desse episódio foi pegar algo que o pessoal consome, né? Um filme que muitas pessoas consomem e misturar a ciência para poder passar isso adiante, né? Então, como o Carlito falou, a gente estudou sobre a ecologia do planeta, essa parte ficou mais com eles e a parte da física ficou comigo, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre isso aqui então. Quando a gente vê, né, o título Vida Fora da Terra, a gente tem que lembrar que a área do conhecimento que busca respostas nesse campo é a astrobiologia, né? Então, a astrobiologia ela se interessa com questões sobre a evolução da vida no universo, a sua distribuição e a sua origem também, né? E quando a gente vai olhar para o universo, para outros planetas ou luas que estão naquilo que os físicos chamam de zona habitável, né? Ou seja, não está nem muito próximo da sua estrela e nem muito distante, aquele planeta ele tem condições propícias para que a vida possa se iniciar, né? Ou pelo menos algumas moléculas que possam condicionar a vida mais para frente. Então, a astrobiologia ela se interessa por questões como essas, né? E, cara, é muito interessante estudar, ter voltado a estudar sobre isso, né? E é basicamente isso. Eu meio que me perdi um pouco do que eu ia falar, mas tá ótimo. Se você quer saber mais, acompanha no nosso episódio que tá muito legal, cara. Sim, Muito bom. a gente conversou bastante. E acho que a parada mais legal que eu tive o prazer de aprender nesse episódio estudando é no filme a gente vê lá no comecinho que eles têm uma conexão com a floresta, né? Que a floresta inteira se conecta por meio de redes, como se fosse uma internet. E aí, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu descobri que eu lembrei que no episódio do fungo a gente tem as micorrizas, né? Que são as conexões que as relações com os fungos das raízes. E aí eu fui entendendo mais sobre essa relação das micorrizas e da floresta, e achei artigos que falam que, às vezes, tipo, um pedaço inteiro de floresta é conectado por meio dos fungos, que transportam nutrientes, tudo mais, informações. E, cara, isso é muito da hora, porque a gente vê o filme e pensa, tipo, pô, só lá nesse planeta tem essa conexão, né? Mas não, aqui na Serra do Itapetí, do ladinho da gente, a gente consegue ter esse tipo de presença da biológica, né? Isso é muito bacana. Outra parada legal do filme, que o pessoal às vezes não percebe, é que a gente vê lá o filme, todos os animais têm 6 patas, né? Tem 6 pernas. Eu ia falar Aqueles isso agora. cavalos, 6 pernas, o rinoceronte, 6 pernas, a gente fala, porra, que da hora, né? Queria que isso aqui tivesse na Terra. Só que aí o pessoal não percebe que a Mas maior parte dos animais do planeta Terra tem 6 pernas, se não 8, se não 10, que são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. Aqui a gente tem uma diversidade enorme, só que às vezes a gente acaba não percebendo isso. Então, esse episódio foi uma maneira da gente falar sobre conservação e relacionar com o filme, porque a gente falou também sobre desmatamento, as questões que estão ligadas, né? As iniciativas privadas que estão ligadas ao desmatamento. Aqui na Amazônia a gente falou também sobre. Foi um episódio muito divertido de gravar. Eu curti bastante. muito bom. A flora também, né? A gente fez bastante link aqui com a flora latina, principalmente com a flora latino-americana, né? Tem uma árvore no filme que é onde todos os navios moram, né? Que é uma puta árvore gigantona, assim. E aí a gente
foi pesquisando e descobriu que aqui a gente tem uma árvore tão grande quanto, que é a Samaúma, que ela Sim. chega a uns 70 metros, né, Fê? É bem alta, cara. Ela é enorme, enorme, enorme. Tá na Amazônia, tá aqui no nosso. Ela é usada como localização pelos ribeirinhos de lá, né? E ela tá aqui na nossa floresta. Então a gente não precisa imaginar algo tão distante pra gente ficar sem reação vendo, sabe? Esse foi um episódio muito Exatamente. divertido que deu uma luz também, principalmente pra mim, que eu não fazia ideia do quão próximo eram essas coisas. Ah, a gente falou também de evolução, né, Fê? Evolução, Nesse episódio. Que o exatamente. planeta lá, a gente vê que ele tem muita bioluminescência, né? E a gente Sim, entendeu e explicou que a bioluminescência lá foi uma maneira dos animais e da flora se conectar, foi se uma comunicar. adaptação, né? É uma adaptação, porque o planeta ele passa a maior parte do tempo no escuro. Essas Uhum. informações estão no livro, tá, gente? Do Legal, Felipe. exatamente. E aí, como o planeta fica a maior parte do tempo no escuro, a bioluminescência foi predominante. Então, a vida encontrou um meio lá, assim como a vida encontrou um meio aqui. Então, como a gente tem várias comunicações aqui, os animais, eles... Ô, Fê, você parou de compartilhar a tela. Voltou? Eu vou continuar falando. Se lá os animais eles comunicam por bioluminescência, aqui a gente tem algo tão melhor quanto, que é os animais que são por ecolocalização. Então é muito mais. Se a gente parar para olhar aqui, a gente vai ficar muito mais maravilhado do que assistindo o filme. É só a gente ter uma outra visão. Eu acho que o Felipe caiu. Pera aí. Alô, Felipe? Pera aí, gente, tivemos problemas técnicos. Felipe? Oi, voltei, tô aparecendo? Não, Calma. não tá aparecendo nada. A Samara consegue transmitir minha tela de novo? Pera aí que eles mandaram mensagem aqui. Mas a gente tá ao vivo, né? Tá ao vivo, mas não tá aparecendo nada. Não tá compartilhando tela nem nada. Nem a minha câmera, vê se eu apareço agora. Calma. Apareci? Agora a câmera foi. Falta o compartilhamento de tela. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Pessoal, é isso aí que acontece com quem faz vídeos ou lives ao vivo. Então, se você quer participar ou fazer uma live, é isso aí que você vai passar de vez em quando normal. Vê se a Gente, minha quem tela. tiver pergunta. Estou Ah, compartilhando? agora tá compartilhando. Quem Tá, tiver deixa eu pergunta, a ver. gente faz uma pausa agora para responder. Tem pergunta aí? Você tá vendo aí no chat, Fê? Eu tô pelo celular, eu não consigo ver. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto, que eu Ou se a consegui sair. Samara tiver acesso às perguntas aí. Deixa eu ver. Medo. Vocês têm medo ou receio de falar de política? Medo Não, nenhum. A gente se posiciona medo sem. nenhum. Eu sou completamente contra o atual governo, já sem medo nenhum de falar, então é O isso aí. Sapiens Cast, a Medo nenhum. gente fala. Nesse episódio de Vida Fora da Terra, a gente falou de política, falei do Ricardo Salles. A gente tem um partido, sabe? Nada é neutro. Neutro Uhum, só detergente. Nada é neutro, então a gente tem o nosso posicionamento e a gente não tem medo de falar. Então, não, a gente não tem medo de falar de política no programa. exatamente. E a gente é aberto para discussão também. Se a pessoa não gostou, chama que a gente troca ideia. Exatamente. Pera aí, outra. Meu Deus, tem muita pergunta. Calma. Deixe uma sugestão de livro, Fim da Infância, Arthur Clarke. A gente vai Ótimo. ler esse livro. Eu nunca ouvi Vamos falar, considerar. mas a gente vai ler.
Já tem uma pergunta aqui, talvez seja respondida mais para frente. Vocês acham que a ciência acessível com podcast, cientistas de Twitter, é algo que vai durar ou ser o futuro da ciência? Cara, deixa eu ver. Não sei dizer, porque o Twitter, ele embora alcance bastante pessoa, bastante gente, né? Ele acaba, não sei, tem muita gente que faz um trabalho sensacional no Twitter de divulgação, que a gente tira o chapéu. A Letícia, que a gente convidou, ela faz um trabalho maravilhoso, ela coloca descrição nas imagens, tanto que ela ajudou a gente, no episódio que a gente gravou com ela, a fazer toda a descrição do episódio, transcreveu tudo para a pessoa surda que não tem acesso, né? Então, cara, Bom, é muito legal, mas eu acho que pode ser melhorado. É eu acho, sensacional o trabalho que eles fazem. Pode eu falar, te Fê. interrompi, Carlito, desculpe-me, foi mal. Pode falar. Bom, eu queria responder essa questão também, muito pertinente a questão, né? Eu acho assim, eu acho que o ser humano ele tende a se adaptar, né, às mudanças. Nossa, foi muito darwinista agora. Mas eu digo assim, conforme a tecnologia avança, a ciência evolui, os cientistas, né, tanto quanto as demais pessoas, né, vendedores que vendem por rede social, enfim, os cientistas também fazem uso dessa ferramenta, né, dessas ferramentas que vão aparecendo com o avanço tecnológico e vão se aproveitando delas para poder propagar a ciência e ter um maior alcance. Então, eu não sei se é algo que vai durar. Eu acho que dura de acordo com o tempo que durar essa ferramenta, sabe? Com o tempo que durar o YouTube, vai ter cientistas divulgando. O tempo que durar os podcasts, vai ter cientistas divulgando, assim como músicos fazendo música e assim por diante. Então, eu acho que a gente vai com a maré, né? Da forma que puder. E sei lá, vai que a internet acaba um dia, né? E aí Sim. volta os jornais e revistas, né? E aí os cientistas vão ter que fazer esse trabalho através de jornal, de revista, né? Então acho que a gente se adapta dessa forma. Basicamente isso, mas muito boa pergunta. Vamos continuar, aí depois a gente. Peraí, vamos responder só essa, aí depois a gente continua. Quanto à questão financeira, dá retorno para o que você se dedica exclusivamente ao projeto? A gente começou a monetizar o podcast colocando anúncios do Anchor, só que. Ah, ele rende US$ 15 por mês. É US$ 15 por mês, Fê? É por aí. Por aí. Só Mas que como a gente não tinha certeza que íamos levar isso para um outro nível, a gente não deu tanta bola assim. uhum, Agora a gente está precisando de um pouquinho de mais financiamento porque o projeto ele está ampliando. Ele não vai uhum, ficar só nas plataformas de áudio. Ele está ampliando, a gente está fazendo produção audiovisual, que a gente vai falar mais para frente. Então a gente está precisando desse auxílio na questão financeira, né? Então uhum. isso a gente está trabalhando, mas de retorno não deu nada por enquanto. Mas Nada. lembrando que não deu nada porque não é o nosso objetivo, né? Não é. Para quem quer trabalhar com isso, é claro, é um trabalho, uma jornada bem árdua, né? Exige muita dedicação e você vai ter que fazer um trabalho de divulgação bem, bem robusto, assim, digamos assim. Não sei nem se essa palavra se enquadra, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você vai precisar muito de divulgação, de, sei lá, marketing, contratar alguém do marketing, caso você queira ter um retorno com isso, né? Podcast é algo novo para gente, assim, para mim também, né? Como eu disse para vocês, eu tenho um canal no YouTube desde 2015 e com o tempo, né? Se o canal vingar, você consegue ter um retorno em dólares, né? Claro que para você viver disso, você precisa ter muito tempo de visualização, sabe, no YouTube.
Porque muita gente acha que você recebe do YouTube por número de visualização. Ah, o cara tem 1 milhão de visualizações em determinado vídeo. Beleza. Mas é, isso não significa que o cara ganha muito dinheiro disso. Porque o YouTube, ele calcula o tempo de visualização. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo de 10 minutos. No, nos primeiros 30 segundos a pessoa falou, putz, não gostei, e sai. Eu ganho visualização, a pessoa ganha visualização, mas não o tempo de visualização. Então eu tenho que produzir um conteúdo que vai entreter a pessoa durante os 10 minutos que eu fiz o vídeo. Então todo esse tempo vai vingar, né? Vai render uma grana e a visualização, né? O número de like, isso não muda muito. Então é o tempo de visualização. É a Sim, capacidade de você produzir um conteúdo que você consiga entreter a pessoa que está vendo, né? E é isso que vai te render alguma coisa. Então, sim, quanto mais você investir na qualidade do vídeo, na qualidade do áudio, na produção do vídeo, né? E na qualidade do conteúdo, embora, sei lá, muitos YouTubers consigam ganhar dinheiro fazendo vídeo bobinho, né? Mas enfim, tudo bem. Não desmerecendo ninguém, mas tem muito absurdo na internet, é isso que eu quero dizer. E muitas vezes essa pessoa dá mais certo do que alguém que estuda, que produz um conteúdo verificado, sabe? E assim por diante. Mas para você ter um retorno no YouTube, é basicamente isso. Quanto ao podcast, eu ainda não tenho muita experiência com isso, então eu não sei falar muito sobre isso. sim. Vamos passar para o próximo, que já já dá o nosso tempo. Já é Exato. 10h55. Tá. Quer falar desse, Fê? É só uma teoria. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que sobre a teoria da evolução de Darwin, por exemplo, né? Ah, não, mas isso é só uma teoria. Ou da teoria do Big Bang, né? Que o universo se expandiu há 13,8 bilhões de anos atrás. Ah, não, mas isso é só uma teoria. Isso é muito comum e isso revela, na verdade, né, o quanto uma pessoa ela não conhece ciência, porque uma pessoa que Sim, trabalha com isso, ela jamais vai tratar uma teoria científica como só uma teoria. Então, essa é uma frase muito comum para quem não conhece ciência. aí a Então, gente explica os conceitos em geral, do que é uma teoria, do que é uma hipótese, e a gente exatamente. ficou. Foi E bem simples esse episódio de falar. a gente convidou o Ricardo Lima. O Ricardo Lima, ele é administrador, né, o dono da página Arena Evolucionista no Facebook, que é a maior página de biologia do Brasil, né? Então, sigam a página dele. É muito provável que se você é da biologia, você já curtiu essa página, né? É um episódio muito legal. A gente indica que você acompanhe também. Posso passar, Beleza, Carlinhos? passo pro próximo. Pode? Ok. Esse foi um episódio muito legal que a gente gravou com a Santina, a professora de biologia da UMC. Foi uma conversa muito gostosa que a gente teve sobre o declínio dos insetos. Então a gente falou a importância ecológica deles, falou por que que eles estão decaindo. Foi uma conversa muito bacana que é muito importante que todo mundo escute essa conversa, porque ela é uma profissional maravilhosa na área e vocês precisam ouvir da melhor sobre o que está acontecendo com os insetos. Uhum. Então, sugiro muito que vocês escutam. Ela é uma excelente professora, ela é apaixonada pelo que ela faz e você consegue sentir isso na aula dela, né? Sem contar que ela é uma excepcional cientista, né? Então, tanto que ela lidera, né, o laboratório da faculdade, né, de mirmecologia, se eu não me engano, não é isso, Carlito? Sim. Que é E sobre formigas, do né? NCA, ela na coordenadora do NCA. Exato, exatamente. Então, a gente está falando meio corrido porque o nosso tempo está se esgotando. Mas, obviamente, se você quer conhecer um pouco mais, acompanha aí o nosso episódio. Vamos passar para o próximo. Pode mandar.
Esse foi um Bom, episódio meio surpresa. Quer falar? é isso que Foi um eu ia falar, episódio, é bem inédito, foi um assim. episódio meio surpresa quando a gente teve a notícia de que a Fundação Florestal ela podia ser extinta pelo atual governo do estado de São Paulo. Então a gente fez uma gravação super rápida, bateu um papo bem rapidinho de uns 20 minutos sobre a importância da Fundação Florestal, que ela faz a gestão das unidades de conservação do estado de São Paulo, os principais pontos, né? É importante também, todos os episódios que a gente fez é importante a galera ouvir para saber pelo menos sobre o estado de São Paulo, o quão importante é a Fundação Florestal e que a gente sempre defenda ela. Uhum. E Pode foi passar para o próximo. um episódio muito inusitado, porque como o Carlito falou, é algo que estava acontecendo na época e, meu, que é um absurdo. Todos os divulgadores, Sim, independente do divulgar no YouTube, no Facebook, no Instagram, estavam, assim, abismados com isso e a gente achou que deveria fazer um episódio urgente, nem era o nosso dia de gravar, mas sim. simplesmente para expor a importância, né, da Fundação Florestal e o quão absurdo isso era. Então é basicamente isso. Esse episódio Esse foi muito bom, cara. foi muito legal de gravar, foi com a Letícia. Ela faz divulgação no Twitter, ela é uma cientista de Twitter, e aí ela faz divulgação sobre botânica. Ela é uma divulgadora maravilhosa, a gente vai deixar o link em algum lugar para vocês acessarem. Ela faz um trabalho maravilhoso e ela foi a primeira pessoa do Twitter que a gente quis entrevistar, porque a gente já acompanhava o trabalho dela faz um tempo, e aí a gente até ficou surpreso dela ter aceitado, a gente ficou muito animado, gravou essa conversa sobre a cegueira botânica, sobre os problemas da gente ignorar as plantas, é uma questão bem mais profunda do que parece ser quando a gente fala de cegueira botânica. A gente falou da problemática de falar cegueira botânica, foi uma conversa muito, muito, muito boa, muito boa. De verdade, a gente agradece muito você, Letícia, por ter participado, a gente ficou muito Letícia, feliz. é isso aí, foi muito legal. Esse Esse episódio foi foi um dos mais difíceis de gravar. difícil, é isso que eu ia falar, cara. Muito difícil. Foi muito complicado. Primeiro, a gente conversou com a antropóloga Iris Araújo sobre a questão da história dos indígenas do Brasil relacionada à saúde. E depois a gente conversou com a liderança indígena caritiana, o Elivar. Gente, para conversar com o Elivar foi tão complicado, foram dias e dias tentando, porque ele mora numa aldeia no interior de Rondônia. Então a internet lá, tipo, é ligada só quando o gerador é ligado, que é tipo num intervalo de acho que 30 minutos. E a gente teve que gravar toda a conversa nesse intervalo. Então foi muito complicado, a internet caía toda hora. Esse é muito importante para ter visibilidade para os povos indígenas. Então vocês precisam muito, muito, muito ouvir esse episódio. É importantíssimo, de verdade. Sim. Bom, e aqui a gente começou a nossa série do aquecimento global, né? Que foi a série que a gente produziu para poder dar uma pausa e consumir mais conteúdo, estudar bastante e produzir o restante que vai vir agora na segunda temporada em dezembro. Aqui nesse primeiro episódio da série do aquecimento global, que é o princípio antrópico, a gente passou os primeiros conceitos básicos sobre o que é o aquecimento global, o que é o efeito estufa, qual o mecanismo natural e também o antrópico que gera o efeito estufa e assim por diante. É isso aí, Carlito. Isso mesmo. A gente quis dar uma introdução no geral. Tanto que no próximo episódio. Pode passar, Fê. Esse episódio. A gente falou sobre os problemas ambientais que o aquecimento global gera. Então, o segundo episódio chama Cascata Ambiental. Então, a gente falou de tudo, de furacões, de tufões, como são formados, todo o processo, como o aquecimento global agrava isso. Esse foi, acho que foi o mais difícil de estudar. Eu acho que foi um dos mais complicados, porque fugiu um pouco da nossa ossada, né? Porque eram questões mais físicas, mais químicas, mas é importante vocês saberem o problema ambiental que isso gera. Mas mais importante que isso, pode passar, Fê, é saber como ele afeta na nossa sociedade. Então, o terceiro episódio dessa série chama Ética do Fim do Mundo, que é como a gente está lidando isso na questão humana.
Então, a gente falou dos refugiados que estão saindo da Guatemala, ali da América Central, e os Estados Unidos está barrando. E a gente tratou a ética disso, né? Que os Estados Unidos é um dos maiores emissores de CO2, e quem está pagando o pato é a galera da América Latina, entendeu? Então, a gente tratou muito desse assunto, a questão sanitária. Foi bem amplo, foi uma discussão que foi bem pesada até da gente falar. E no último episódio, O próximo episódio, cara, esse episódio aqui, que é o Fábulas e Narrativas, é onde a gente entra com o nosso posicionamento, né? Tem todo um sim, contexto antes, mas se tem um episódio dentro dessa série que a gente se posiciona a respeito da política, é esse. Então, ficou muito legal, foi muito bom de gravar, né? A gente convidou o Pedro, né, Carlito? E sim, ele trouxe uns argumentos muito legais que uma outra contribuiu visão. bastante. Uma outra visão, exatamente. Foi muito bom, A cara. gente tratou dos assuntos que, tipo, são bem delicados e que o pessoal às vezes pode ficar bravo, mas que não é todo mundo virando vegano que a gente vai salvar o planeta. A questão é muito mais profunda do que tratar assim tão superficialmente, sabe? Todo mundo virar vegano, como se fosse fácil todo mundo virar vegano. A gente falou que as hidrelétricas também não são a solução, ela não é a coisa que vai salvar a nossa vida. A gente falou das problemáticas da energia eólica, dos biocombustíveis, então foi para a galera pensar mesmo, sabe? A gente deu nosso posicionamento, mas foi mais para vocês refletirem e saberem que não é fácil a gente, pelo menos, frear o que está acontecendo com o planeta, né? Eu tava vendo agora há pouco no Anchor, tá chegando nos episódios que a gente mais teve visualização. E a gente É, fica muito feliz com isso, esse é o é o nosso episódio objetivo. mais ouvido por vocês, então muito obrigado. Isso. Palmas para nós. Pode passar para o próximo, Fê. E esses são os países que a gente tem ouvintes. 84% dos nossos ouvintes são da América Latina, como o México, o Peru, a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, em outros países também fora desse eixo latino, né, como os Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Austrália, as Filipinas, Singapura. Então a gente conseguiu chegar a bastante gente, mais do que a gente esperava. A gente não sabia nem se ia sair de fora do estado de São Paulo. Então, a Exatamente. gente muito feliz com esse resultado. É. E eu acho que é basicamente isso, porque o nosso tempo está muito curto. Lembrando que esse resultado só foi possível porque a gente faz o que ama, né? Que é estudar Sim, ciência, fazer parte desse meio acadêmico e, pô, poder contribuir dessa forma é muito bom para a gente. Então, em nome do Sapiens, eu queria deixar o nosso agradecimento do Renan, que não pôde estar aqui, Carlito, que também agradece, que eu tenho certeza, e o meu. sim. Então é isso aí, compartilha com quem você gosta nas suas redes sociais, e é isso aí. E E logo, logo chega a segunda temporada, vocês vão amar. Tanto que essa semana a gente vai ter uma entrevista com um biólogo peruano sobre a conservação da Amazônia peruana e Amazônia brasileira. Então, cara, tá sensacional. Aguardem que a gente ainda vai mostrar a data de estreia, mas não hoje. Fica aí com em breve. E a gente está fazendo uma produção audiovisual também, que a gente só dá uma palhinha assim que a gente está andando pelas serras, em parceria com o laboratório, né? legal. Passeando pelas serras e fazendo um trabalho de filmagens, explicar a importância da unidade de conservação não só para a conservação da vida, mas para a importância disso para as pessoas que dependem das unidades de conservação. A gente vai abranger a parte mais biológica, de conservação, e a parte social. E é Exatamente. basicamente isso, gente. Agora, eu não sei se dá tempo para ver as perguntas. Como é que tá, Samara? Tem 3 perguntinhas. Se Vamos lá então, responder assim o mais breve possível. vamos lá. Pode deixar. É É muito muito burocrático burocrático. publicar um podcast, especialmente no Spotify? Não, não é. Não. A gente achou que fosse, mas não tem burocracia nenhuma, assim.
A gente usa uma plataforma que é o Anchor, né? Que é onde a gente faz a gravação. Essa plataforma suporta até 4 pessoas ao mesmo tempo. Depois você baixa o áudio, faz a edição, põe no Anchor e aí você relaciona com o Spotify. Não é isso, Carlito? E quando você Sim, publica, ele é na vai hora. pro Spotify, exatamente, ou para as outras plataformas que você linkar. É bem simples de fazer, não é difícil. E outra pergunta, tinha mais uma lá, Samara. Dos Será que dá? assuntos interdisciplinares. Sim, a gente vai abordar assuntos de humanas, de várias outras disciplinas no podcast. Pode ficar tranquilo, a gente vai falar muito mais sobre o social no geral. Pode passar, Exato. Samara. Eu O acho maior desafio que para. é, Pode falar você primeiro, Carlito. eu acho que é chegar no público. Eu acho que é prender a atenção do público para um assunto que às vezes pode parecer difícil. Então a gente tenta transformar isso em algo fácil. Então, tipo, a Tá. gente coloca o declínio dos insetos. Às vezes a pessoa não tem interesse sobre esse assunto, mas o jeito que a gente apresenta no podcast chama atenção. Uhum. Bom, para mim, o maior desafio da divulgação científica é converter essa linguagem extremamente complexa da ciência para uma linguagem acessível para todos os públicos, né? Então, a ciência, muitas vezes a gente tem dificuldade em não usar um linguajar mais técnico e tem que, muitas vezes não tem como, né? A gente tem que usar, mas o desafio, né? Eu acho que o maior desafio é esse, é a gente transformar a linguagem complexa numa mais simples, que todo mundo possa entender. Sim. Trabalho de divulgação científica com o público mais infantil, após estágios em escola, viu o distanciamento de crianças com a ciência, principalmente por tempos difíceis. Cara, eu pensei nisso, eu só não cheguei a comentar com os meninos, mas a gente ainda, eu tenho que apresentar sei lá, um projeto para a gente pensar em levar isso para o público infantil. Só que é meio complicado, né? Porque o público infantil está bem mais no YouTube do que nas plataformas de áudio, né? A galera, tipo, se amarra no Lucas Neto, essa galera aí. Então, é um objetivo, um desafio pra gente, né? Tentar levar pro YouTube Uhum. de uma maneira mais simples, é, no- é simples e divertida para as crianças, né? E para mim, para ser honesto, eu não tinha pensado nisso antes. É uma ótima questão, mas eu particularmente não tinha pensado nisso. Mas é uma boa, a gente pode considerar. Sim. Tem outra pergunta? Não, é só isso. Então é isso. Tiveram Cara, muitos feedbacks positivos, muita parabenização para vocês. legal. Muito obrigado. A gente fica Bom, muito então feliz. a gente fica por aqui. Muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes. E agora fiquem aí, porque vai ter uma próxima palestra sobre veganismo. Então, muito obrigada pela participação.